Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estou aqui para o segundo episódio do podcast. É um prazer eu estar nesse segundo podcast, nesse segundo episódio. E nada melhor do que receber uma babá maravilhosa, uma super profissional, a Karina, uma babá assim que eu nem tenho palavras para poder falar sobre ela. Por ela mesma, ela já fala sozinha, porque a experiência que ela tem, o know-how que ela tem e outras atividades que ela faz também, que a gente vai ficar sabendo agora. E é um prazer receber você aqui, Karina. Ai, o Para mim é um prazer. privilégio receber você aqui no meu podcast, no segundo. E assim, eu fiquei tão ansioso para receber você, porque eu recebi tantas recomendações suas, da nossa amiga pessoal, particular. E ela me falou tantas coisas de você assim, e eu fiquei tão emocionado poder receber você, para você contar um pouquinho da sua história e as pessoas conhecerem a sua história, porque é uma história maravilhosa, viu? O prazer é todo meu também. Eu já tinha ouvido várias vezes também falar de você, não só com a nossa amiga Amara, e Sim, também pela Cris, que eu amo de paixão, que sim. trabalhou um tempão comigo. E para mim, assim, é uma emoção também estar Não nesse fica programa, emocionado. Obrigado, viu, porque pela emoção de estar eu aqui. assim, eu acho que é algo assim, um divisor de água, assim, é algo assim maravilhoso. Eu quero assim te dar os parabéns por você ter tido essa atitude, porque a gente vê tantas pessoas assim que têm muitos talentos na nossa área, Sim, mas que elas querem assim, tipo assim, algo só para elas. isso. E elas não querem colocar essa. E tem muitas pessoas hoje ainda que a gente vê nesse século XXI que ainda tem vergonha de falar que está na classe doméstica. E hoje a gente tem que ver que na classe doméstica, por mais que a gente não venha ter, por exemplo, a gente não venha ser concursado, não venha ter uma faculdade, Uhum, mas a gente tem a faculdade da vida. sim, Porque a gente tem que ver que a gente trabalha tão quão um advogado, um médico, sim, porque na nossa área a gente acaba tendo várias experiências dentro dela. Então você acaba sendo uma psicóloga, você acaba sendo um enfermeiro, você sempre acaba tendo uma outra coisa. Você não se fecha ali, por exemplo, só como babá, só como cozinheiro, só como uma faxineira, porque eu acho muito interessante no ramo doméstico que é assim, se o cozinheiro falta, alguém vai substituir isso. dentro e vai Acontece ter, muito isso. mesmo que ela não vai ser o chefe, mas pelo menos o básico da casa, o trivial, essa pessoa vai fazer. Vai, e não vai deixar na E não mão. vai deixar na mão. Se a faxineira falta, independente do que você é, você vai estar fazendo o que é aquela pessoa. Então, assim, eu acho isso muito importante. Então, eu quero te dar os parabéns Que por você isso? ter saído do casulo, de Sim, ser o grande profissional tão grande que você é, e você ter tido essa atitude. Que diante dessa atitude, muita gente venha sair de dentro dos casulos e venha mostrar o tão quão é importante a classe doméstica. Porque hoje ainda a gente é umas pessoas que ainda a gente não é reconhecida, ainda tá tanto os direitos como sim, na classe social, assim, ainda as pessoas não veem isso como uma profissão. sim. Então, que eu quero te dar os parabéns, e Que isso? parabéns mesmo, não só por esse programa, e que venha avançar cada vez mais, que através disso a gente venha ser a voz do povo. Isso. Eu fico muito elogiado pelas palavras que você falou. É muito importante a gente, aquilo que eu falei no primeiro episódio, né, que eu estava aqui com uma governanta. A gente está aqui para a gente contar um pouco das nossas histórias, contar um pouco do que a gente passa, a gente brigar um pouquinho mais por aquilo que a gente acredita e mostrar para as pessoas que a gente também tem voz, né? Sim. Então, assim, eu fico muito feliz de ter você aqui. Para mim é muito gratificante receber uma pessoa com uma personalidade tão que nem você tem, que é isso que a gente precisa ter. Eu acho que a gente tem que ser a gente, mostrar que a gente tem caráter, tem personalidade, justamente para a gente abordar alguns temas que muitas das vezes os funcionários não têm condições de abordar. Então a gente que está aí nessa luta há muitos anos, a internet veio justamente para dar voz a gente Sim. também. Ô Karina, me fala um pouquinho sobre as suas experiências, se apresenta um pouquinho que a pessoa, eu tenho certeza que tem muita gente que está louco para te conhecer, justamente pelo fato de você fazer outras coisas e como que você chegou até ser uma babá. Então, eu comecei. Eu trabalhava num salão de cabeleireiro, no Jaque Janine, e uma super, super, super cliente, uma pessoa maravilhosa, que eu me emociono de falar que hoje a profissional que eu sou, eu devo tudo a ela.
E ela era minha cliente no salão e ela precisava de uma babá. E eu estava passando uma fase muito difícil da minha vida. E ela precisava da babá e eu me ofereci para ser a babá dela. E ela me deu essa oportunidade de eu estar na casa dela, que é a Domitila Mansur. Eu vou falar o nome dela porque ela é uma pessoa Que legal. maravilhosa, um coração tão grande. Se você chegar a ver esse vídeo, essa entrevista, eu sou grata a você, grata de milhões, que Deus abençoe muito tua vida. E dali eu comecei a trabalhar na casa dela. Legal. Como babá, sem experiência nenhuma. Minha única experiência era com meu filho, que eu tenho o Pedro. E ela me deu um beijo pro Pedro. E ela me deu essa oportunidade de eu começar como babá, não sabia nada. E ali eu fui trabalhando na casa dela, fui cuidando. Você tem um lencinho pra ela? De uma das 3 filhas dela, umas meninas maravilhosas, que hoje uma... Não, uma tá com 17, acho que uma tá com 16, uma tá com 15, a outra com 16 e a outra deve estar beirando ali os 18 anos. E eram tudo pequenininha. E foi assim que eu comecei. E aí, de lá, eu fui começando a conhecer, porque você sabe, né? A gente vai para a casa das pessoas, a gente começa a ir para as escolas. Sim. E das escolas a gente começa a ir para festinhas. E ali a gente faz os grupos das babás. Isso. E ali você conhece uma babá aqui, outra Bem babá legal ali. Isso daí de vocês. E quando eu terminei o meu trabalho lá, eu comecei a ir trabalhar em outras casas, tal, e foi aonde foi indo. E no meio disso tudo, com ela eu tive essa experiência que eu nunca tinha saído do Brasil, fiz várias viagens com ela, e de lá eu fui trabalhar com outras famílias, e foi indo. E no meio desse trabalho meu, nasceu essa parte minha do social também, que eu comecei a fazer. Obrigada. E aonde foi que começou o social, que eu comecei a fazer também. Uhum. E aí, dali, as patroas começaram a me ajudar também, as babá. E aí, nasceu esse trabalho meu como babá, no social também, e também arrumando emprego para outras pessoas, né? Isso, porque aí acaba, as patroas vêm, te procura. Isso. E você não pode ir atender, mas você sempre tem alguém para indicar. A gente faz muito isso, né? A gente tem esse perfil, né, de ajudar as pessoas, né? Muita gente não sabe disso, né? Mas a gente procura muito ajudar outras pessoas com vagas, indicações, né? É que eu falei no primeiro, né? Não é nada contra a agência, mas às vezes as pessoas querem uma indicação pessoal, né? E a gente acaba fazendo esse contato com alguém que a gente conhece, que tem um perfil que se encaixa, né? Então isso é bem legal. Então, porque o que acontece? Você sempre vai indicar alguém que já trabalhou com você, né? Ou que alguma amiga te indique. Sim. A agência já é algo nada contra também, mas assim, a agência vai pegar o quê? Uma vaga, por exemplo, de babá, ela vai te mandar 10 babá, mas ela não conhece o pessoal dessas babás. Sim. Ela sempre só vai só pela carta de referência, pelas indicações e tal. E a gente acaba indicando pessoas que a gente sabe tete a tete, no dia a dia, Conhece. se é uma boa profissional, se não é, o que você conhece dessa profissional, se é de confiança, se não é. Então, acaba que a gente também faz essa ponte para as pessoas, né? Depois que você trabalhou de cabeleireira, aí você teve essa primeira oportunidade com essa família, e depois dessa família você seguiu ainda com outras? É isso. Aí, depois que eu saí de lá, eu fui para outras famílias, né? Aí, trabalhei com muitas famílias aqui em São Paulo, que é onde foi dando essas minhas experiências, que é onde foi também tendo essas outras experiências de viagem, porque você acaba viajando. Uma coisa também que a gente tem que frisar muito, Regis, eu acho assim que no nosso ramo doméstico a gente tem que ser reconhecido, porque muitas das vezes a gente deixa de ficar com a nossa família. Sim, muito. Então a gente não tem, eu falo assim que a gente no ramo doméstico a gente é igualzinhos os médicos e igualzinhos o ramo das polícias também. Por quê? Porque a gente abre mão de passar um Natal com a nossa família, a gente abre mão de passar um Réveillon com a nossa família, a gente abre mão de passar com
qualquer As data festas, né? comemorativa, o Dia das Mães e tal. Ah, mas você é remunerada. Sim, sou remunerada. Sim, Mas muitas das vezes nós somos remunerados, mas também não somos reconhecidos. sim. E nós não A somos gente tem máquinas, né? a gente tá com esse problema, né? Justamente por isso que a gente criou, né, o nosso podcast, que eu falo que o podcast dos empregados e empregado doméstico lar não é meu, é nosso. Sim. É nosso, porque aqui a gente às vezes vai conversar sobre as nossas angústias, sobre os nossos medos, que a profissão, eu tive muitos problemas, né, na minha vida, anos com coisas que foram acontecendo, né? Ao longo do tempo aqui do podcast eu vou falar muito sobre isso. Então, assim, esse podcast é pra gente justamente conversar e bater um papo, porque às vezes a gente precisa desabafar, né? E às Sim, vezes a gente não sim. encontra ninguém para fazer isso. E aí, o que que acontece? A gente, nesse ramo, a gente, ao mesmo tempo, é a babá, é a cozinheira, mas a gente é a terapeuta, a gente é a psicóloga, a gente acaba sendo a enfermeira. Igual nós, babá, passamos noites em claro com as crianças, Sim. que se tá doente, você não dorme, você tá ali em cima, você tá medindo febre, Uma você função tá muito cuidando. importante a de vocês. Então, assim, e outro que eu falo, a gente tá entrando dentro da casa das pessoas, a gente tá indo cuidar do bem maior delas. Sim, Só que, infelizmente, ainda tem muitas famílias que não reconhecem isso. Tem muitas famílias que a gente entra para cuidar do seu bem maior, mas elas ainda querem deixar como se fosse assim: você é o empregado. Não que a gente quer fazer parte da família, nada, mas que a gente sim, quer ter, pelo menos ser reconhecido. sim. E tem muitas famílias ainda que elas fazem muita diferença disso, né? Então, assim, ela vem fazer a diferença na parte da alimentação. Muitas das pessoas, assim, elas visualizam assim, tipo, ai, você é babá, você não faz nada, você brinca o dia inteiro. Não, não é assim. Nós temos uma grande responsabilidade, igual quando é um recém-nascido. Você pega um recém-nascido com refluxo, você tem uma grande responsabilidade para aquela criança não engasgar. Se aquela criança pode engasgar, ela pode vir a óbito na tua mão. Sim, E você tem que ter essa responsabilidade disso não acontecer. Medicações, você tem que dar nos horários certos. Você sim, tem que olhar. É algo assim tão impressionante nessa profissão que nós temos, porque a criança ela dorme de um jeito, quando ela acorda, você sabe como ela tá. É a mesma coisa quando eu acredito, quando chega na cozinha, você também sabe como os patrões estão. Hoje eles chegaram de bom humor, hoje eles não chegaram de bom justamente. humor. A gente passa por essas A gente situações, passa né? por essas situações, só que o que eu acho que a gente tem que frisar é que por mais que eles tenham os problemas pessoais dele, eles também têm que respeitar os nossos problemas pessoais, que a gente também tem problemas Sim, pessoais. temos. E que a gente também precisa, igual eu já ouvi no longo dos anos aí, que infelizmente ainda a gente vê o que acontece, patroas que não permite da babá ou do funcionário ele ter que sair para ir ao médico. Uhum. E aí, assim, você se dedica tantos anos naquela família, que quando você vai sair, você tá com um monte de situações de saúde que você não pôde cuidar devido a você se dedicar para aquela família. Só que quando você vai embora, você vai ser simplesmente descartável, porque aí é onde eu vou bater na lei. A lei não cobre a gente, por exemplo, se você trabalhar 50 anos numa casa, você não vai ter uma aposentadoria de 50 anos. Não, não vai. Entendeu? Você vai ter simplesmente 3 meses de seguro-desemprego Pronto. e ainda de um salário mínimo de algo que você trabalhou mais de 14 horas por dia. E você não pode ficar muito tempo parada, né? Porque Não, senão. porque o tempo passa. E aí, o que que acontece também? A gente frisa também muito assim, os pais, por exemplo, eles vão, depois do almoço, eles vão descansar. E Uhum. você tá ali na função da criança. E assim, e muitas das vezes, eles não reconhecem que você precisa descansar. Tem muita gente que faz isso, que eles não acham que você precisa. Então, assim, entrou a lei da jornada de trabalho de 8 horas trabalhada, 44 horas semanais, mas Sim, infelizmente ainda não é cumprido. Mas eu não só culpo os patrões, porque nós também deixamos isso ser relevante. A gente pega e abrimos mão de muitas coisas assim também. Então, assim, eu acho que pra gente que é do ramo doméstico, a gente tem que ter uma parceria. temos que ter. Infelizmente, dentro da nossa classe é muito difícil, né? A gente ter, porque eu acredito que uma boa parte da gente é que causa essas situações dentro de uma casa de uma família, né? Esses maus funcionários, às vezes, eu não digo o geral, que tem muitos bons, muitos funcionários ótimos, maravilhosos, inclusive você é uma. Ai, obrigada. Então, que tem essa visão, né, de saber
se colocar, saber falar, saber conversar, que eu acho que a gente tem que ter diálogo com a família. A Sim. gente conversar com eles de algumas coisas, que tem família que são muito compreensivas nessa parte. Maravilhosas. Sim, tem muitas famílias que têm compreensão do que a gente passa e eles acabam reconhecendo. O que a gente está falando aqui é que tem uma minoria que ainda mancha ainda as nossas carreiras justamente por não ter o reconhecimento que a gente deveria ter. Então é isso que a gente está batendo aqui na tecla, porque hoje em dia, é aquilo que eu falo, a gente com a internet, a gente melhorou muito. Hoje a gente pode passar muita coisa para as pessoas e é o que a gente está fazendo. A gente quer dar voz também, porque hoje, Sim. eu comentei isso no primeiro episódio, né? Hoje a internet veio para nos ajudar, porque hoje você cria podcast, você fala sobre tudo, por que não falar sobre a nossa profissão também? Sim. Cá, quais são os cuidados fora cuidar de uma criança que a babá deve ter? O que uma babá fora cuidar das crianças, quais são as demandas dela? A babá, ela acaba sendo assim, ela é uma profissional que ela está muito próximo dos patrões devido às crianças. Sim, Então, assim, eu acho que Karina, acho que assim, babá, ela tem que, primeiro de tudo, para você trabalhar como babá, você tem que ter amor na profissão. Não adianta você vir e visualizar, eu vou ficar nessa área porque eu ganho bem ou porque é algo assim mais leve e tal. Não. O porquê? Porque criança, ela requer muitos cuidados, ela muito. requer atenção. Você piscou, ela sofreu um acidente, você piscou, ela aprontou alguma coisa. Então, assim, como você me perguntou, além disso, o que você tem que fazer? Você tem que estar sempre disposta a tudo. A cozinha era aquilo que eu te falei, a cozinheira faltou, você vai ter que cozinhar. Você não pode ir, por exemplo, e falar assim: não, eu sou só a babá, eu fico só como babá e eu não faço nada. Não tem como fazer isso. Então, por exemplo, a faxineira faltou, você vai ter que pegar no rodo sim e limpar. Sim, Não existe essa classificação, eu sou a melhor do que todos porque eu sou a babá. Porque quando a gente entra dentro de uma casa, você sabe que você vem de uma casa grande, são muitos funcionários. sim. E aí o que acontece? As pessoas acham que por nós sermos babá, a gente sempre está perto dos patrões, então a gente está levando as picuinhas, a gente está fazendo isso e aquilo outro. Não, não é sobre isso. É sobre a gente estar sempre disposta. Então não é que a gente é puxa-saco, mas é porque assim, você gosta da sua profissão e você está disposto a fazer. Sim. Então, se o seu patrão pediu para você passar uma camisa, você tem que estar disposta a fazer. Eu acho que a gente tem essa coisa de ajudar em todos os setores, né? É, porque é como se fosse uma empresa. Se você está numa empresa e você tem que vestir a camisa, na casa de família você também tem que vestir uma camisa. Sim, Então você tem que estar ali. Se a mãe precisa de algo, você tem que estar ali. Igual eu como babá, várias casas eu já trabalhei que eu tive que, enquanto a criança está na escola, eu ir fazer a compra do supermercado, eu ir fazer a lista da semana, eu organizar malas, eu organizar a viagem, sempre estar ali disposta a fazer alguma coisa. mas são poucas babás, assim, que eu falo pra você, pela a vivência que eu tenho, né? Que tem essa coisa que você tá falando, assim, de fazer, porque é aquilo que eu falo, tem muitas babás novas que entram hoje, né, e não procura se especializar em entender o serviço, né? E você já tem um entendimento muito grande, né? Então, essa disposição que você tem para fazer outras atividades dentro da casa, é aquilo que eu falo, do reconhecimento, é isso que eu falo, né? O reconhecimento, você fala assim, poxa, eu tenho uma funcionária que ela é minha babá, cuida das minhas crianças, mas ela me ajuda em outros setores da casa. Porque o que acontece, Régia? Quando você se dá, tem família que assim, é um pouco mais fechada, mas eu falo que tem família que é uma troca. É igual, tem uma família que eu trabalhei, eu fui cuidar da recém-nascida, e a família, assim, é uma família fantástica. E ela viu o meu desempenho, ela viu como eu Isso é queria legal, estar né? ajudando. O que ela me fez? Ela me deu um curso de gastronomia. Entendeu? Então, ela me deu um curso de gastronomia saudável, que era um curso super caro. Eu nem imaginava isso cair nas minhas mãos.
Mas o que acontece? Eu falo hoje até para todas as babás, um monte de gente fala, você deveria dar curso. As oportunidades só vai vir na sua vida quando você abre novos horizontes. Sim. Se eu entrar com cabresco, fechado, igual a gente vê muitos na nossa rama, aí eu não faço isso, é igual Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Você não vai alcançar outras coisas. Não vai. Você não vai chegar em outros lugares. Então, para você chegar nesses outros lugares, você tem que quebrar barreira. Igual, já trabalhei também com várias enfermeiras. Elas viram e falam assim, eu vim aqui para cuidar do recém-nascido, eu sou formada, eu sou concursada, então eu quero que ponha a mesa para mim, o copo para mim e o prato para mim. Não tem como a gente fazer isso na era que a gente vive hoje. Se a gente vê até os patrões da gente indo no armário Sim. pegar um prato, por que a gente tem que fazer isso? Então, assim, a gente tem que começar a ter, diante desse programa que todo mundo abraça, mais parceria entre nós. Sim, é. E a gente ser mais parceiro, e a gente ser mais amigo, a gente ser mais colega e se abraçar. Porque se o respeito não vir de nós, ninguém vai nos respeitar. Não, e a nossa, aquilo que eu falo, né? A gente trabalha, quando a gente trabalha numa equipe grande dentro de uma casa, né? A gente quer trabalhar num ambiente saudável, que todo mundo se gosta. É muito difícil isso Muito acontecer. difícil isso. Então, assim, essas coisas que você está falando para mim, de fazer isso e aquilo, eles acham que a gente quer ser melhor do que eles. E não é. Tem gente que se propõe a ajudar em outros setores da casa, mas tem gente que não aceita. Eu penso que nem você. Eu acredito que a gente, por mais que eu seja cozinheiro, mexo lá no fogão, cuido da comida, se eu precisar olhar uma criança enquanto a babá vai pegar alguma coisa, se eu precisar passar um pano na sala, não veio, a pessoa está doente, a gente temos que ajudar. Sim. É porque assim, você acaba convivendo com famílias e às vezes a gente acaba até pegando um afeto com essa família tão grande que você vê o patrão doente, a patroa doente, a criança doente, isso passa pra gente. E quantas vezes eu já não sofri de ver os filhos do meu patrão doente e a gente sofrer junto com eles, né? A gente acaba pegando um amor, né? É igual agora, né? A experiência que eu tô tendo, eu tô longe de tudo. Eu tô longe da família, eu tô longe de todos. Então, o que acontece? Eu acabei pegando um amor muito grande, porque é só nós três. Eles estão longe da família, eu estou longe da família. Então, acaba assim, que hoje eu tenho a referência como se eles fossem da minha família. E aí, você acaba pegando um amor muito grande. Então, nunca que eu vou ver eles precisando de algo e eu não vou estar ali. Inclusive, gente, pegando o gancho aqui da Cá, para quem não sabe, ela atualmente atua nos Estados Unidos, em Houston, com uma família, até ela é babá dessa família. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Cá, como que é essa sua rotina e como foi você trabalhar fora? Eu não sei se é o único, não sei se esse foi o único país que você trabalhou. Acho que você trabalhou em outros lugares também fora, né? Não, então, eu Você viajei contar um pouquinho pra muitos gente. lugares, né, com outras famílias. Então, assim, eu fui para Marrocos, eu fui para Roma, Bahamas, Mas só passeio ou morar? tudo passeio, Tudo né? passeio. E assim, aí uma penúltima família que eu trabalhei, por eles serem francês, então assim, eu ia muito para lado da Europa. Sim. Então assim, virava e mexia, a gente estava dentro da Europa. E aí eu estava trabalhando agora há pouco tempo com uma família também que foi algo assim maravilhosa. Até posso falar o nome dela, que é a Clarissa, uma mãe solo maravilhosa. Ela foi na África e pegou 2 crianças. E aí ela precisava de uma babá e uma amiga dela me indicou, falou, ó, eu tenho a Cacá, porque todo mundo só me conhece como Cacá. E ela vai super te ajudar. Pensa, uma mãe solo que Adotou 2 crianças, nunca tinha sido mãe, tá ali, uma leoa mesmo, uma pessoa assim maravilhosa. Tudo novo pra ela. Tudo novo para ela, e aí eu fui para ajudar ela a fazer a rotina das crianças, tal, uma pessoa assim fantástica, maravilhosa. E uma amiga dela precisava de uma babá nos Estados Unidos, que a babá dela tinha ido e quando ela voltou, ela não conseguiu renovar o visto. Eu queria abrir um parênteses aqui sobre isso, que todas as babás, todos os funcionários domésticos, faxineira, que idealiza ir para os Estados Unidos ou ir para outro lugar, não vão ilegais.
Sim. porque você acaba ficando refém disso. E o que é o mais triste, você monta uma vida lá e quando você vem embora, se você é deportado, você não consegue trazer nada, nem a roupa que você comprou. Então E você vem com a também, roupa do corpo. e também não entra mais lá E também. depois não entra mais. Então procura ir para o lugar sempre legal, sempre certinho, para Tudo você certinho. sempre entrar e conseguir voltar, fazer tudo certinho. Porque dificuldade tem em todos os países. E eu queria também que você, Cacá, passasse para elas e mostrasse para elas que tudo é possível. É aquilo que eu falo. Gente, quando vocês querem o melhor para vocês, é só a gente correr atrás. Esse podcast foi criado, eu idealizei e eu concretizei. Para mim está sendo maravilhoso poder receber mulheres assim maravilhosas, que nem a Cacá, que valoriza a profissão. E eu gostaria, Cacá, que você passasse para as meninas que tudo é possível. Se você quer ir para os Estados Unidos, corre atrás do seu visto. É nós que temos que fazer isso, né? O que eu falo, as pessoas hoje ainda têm que tirar isso da mente, assim, Achar valores, que não consegue. dinheiro. Ah, eu quero ir para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Não, não é isso. Tudo você consegue, tudo que você colocar metas na sua vida e você falar assim, não, eu vou fazer, eu vou fazer. Quantas babás a gente vê na nossa área, ou cozinheira ou faxineira, que trabalhou nessa área e se formou e hoje é uma dentista, é uma advogada, Sim. é uma psicóloga. Eu conheço várias pessoas assim, porque elas idealizaram fazer isso para elas, entendeu? Eu amo ser babá, assim, eu mexia com mulheres, mexia no cabelo de mulheres, gostava muito. Mas quando eu entrei nesse ramo, eu amo brincar com criança. Todo mundo acha eu totalmente engraçada, palhaça. Mas na hora de falar sério, eu sou séria. Muita gente também me acha chata, porque na hora da rotina, eu sou rotineira. Eu levo sério muito isso, assim. Eu pego no pé, até dos pais. Tá na hora de dormir? É hora de dormir. Porque criança que dorme é a criança que ela come, ela não é aquela criança chata, aquela criança chorando. Mas voltando nisso que você falou, é assim, se você quer mesmo ir para fora, o primeiro passo que você tem que dar é tirar o seu passaporte. Sim. Depois que você tirou o seu passaporte, você vai correr atrás do seu visto. E outra coisa, você tem que tentar falar a língua. Porque, assim, para mim, o que aconteceu? E aí, voltando, a amiga dela precisava dessa babá, só que eu já tinha falado, né? Diversas, assim, devido tantas casas que eu já tinha trabalhado aqui, eu estava vendo muita coisa acontecer, eu falei para Deus, porque, assim, tudo na minha vida, primeiramente, é Deus. E nada eu faço sem colocar nas mãos do Senhor. E eu falei, Deus, para mim, o meu limite aqui no Brasil já deu. E eu preciso ter uma experiência fora. É muito legal isso daí. Enriquece os nossos conhecimentos. E eu precisava ter o porquê, porque eu já tinha trabalhado em todas assim, as famílias que eu tinha que trabalhar aqui no Brasil, eu já tinha trabalhado, as experiências que eu tinha que ter, eu já tinha. E assim, o que eu tinha me decepcionado era o quê? Porque assim, você pode lidar assim 100%, mas na hora que aquela família ela achar que ela deve te dispensar, ela vem com a maior frieza e ela te dispensa. Sim. E aí ela inventa um caso que você conviveu com a família, você mora dentro da família. Você conhece, então você né? conhece e você sabe que é uma desculpa. Aí ela vem e fala assim: eu vou mudar a rotina, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ela te dispensa assim, sem mais, sem menos, e fala assim: eu vou te dar um valor de gratificação, mas não é sobre aquilo. Não é. Então eu falei, eu preciso ir. E aí foi quando aconteceu essa oportunidade, que eu sou muito grata a esse casal maravilhosos. E ela precisava muito de uma babá lá, e aí que a gente foi correr atrás da documentação, e acabou que eu fui. É um divisor de águas, é algo assim, você está morando nos Estados Unidos. Opa, legal, é maravilhoso. Só que a gente bate a saudade. Sim, muito. Uma coisa que é diferenciado, que a gente não tem lá, né? É igual aqui. A gente vai trabalhar em casa, que eu já trabalhei com 15, 16 funcionários, que tem motorista para criança, tem motorista para fazer as compras, tem o motorista para os patrão, para passar e tal, é aquele outro. Não, lá não. Lá é assim, se divide eu, o pai, a mãe e a criança. Ponto. Então, eu sou por eles e eles é por mim. Quantos aninhos tem essa criança? Ele vai fazer 2 anos agora em abril. Ele é pequenininho. É um fofo. Eu falo que ele é a minha alegria diária e ele é meu estresse diário. Ele é tudo meu. E aí até falo para ele, quem é a minha confusão diária? E ele fala...
E assim, ele é uma delícia, eu gosto demais de cuidar dele, é uma criança super dócil, mas que a gente também estamos aprendendo a se conhecer e é algo assim, eu tô lá, não tenho família lá, fiz uns grupos de amigos e você vê o tão quanto é assim que a gente vê diferente do Brasil. O que que acontece nos Estados Unidos? Porque que todo mundo quer ir? O que eu acho bonito lá, que as meninas que trabalham no ramo da limpeza, da faxina, elas fecham valores por hora e elas não abrem mão desse valor. Então é diferente da gente aqui. Se você fechar, por exemplo, um jantar por um determinado valor, vai ter uma pessoa que ela vai fechar por um valor, por exemplo, um pouco a menos. Legal dos patrão, porque eles têm, a gente vê que o Brasil está muito difícil, a crise está aí. Às vezes também eu acho que às vezes assim nem é ele, é um pouco esse staff que fica do lado deles para poder mostrar, olha, Isso. consegui um precinho É, melhor que aí e tem não esses vê, grupos, né? e não vê a nossa mão de obra, não É. é, ele é um pouquinho mais, mas a qualificação dele é muito melhor. Sim, só que aí o que eu acabo ficando mais chateada, que aí a gente vê Eles não vê por esse pessoas do lado, nosso né? trabalho também. Aí tem os grupos, né? Aí tem os grupos dos domésticos e tem os grupos das mães, dos pais, dos Sim, patrões. Aí, amigos nossos dos nossos lados vão lá e faz um valor 50% a menos. E aí aonde também começa a defasar a nossa profissão. sim, Porque se você for pegar uma dermatologista, ela vai cobrar um X no seu botox, em algum preenchimento, vamos colocar isso que é o alto do sucesso. Você vai falar com a do lado, ela pode ter assim, tipo, 5% a menos. Mas não igual a gente, que elas acabam fazendo igual, por exemplo, tem babá para dormir que cobra X. Aí você vê uma colega sua que ela cobra menos. é, E aí depois, futuramente, ela vem reclamar para você. Nossa, eu fiz por esse valor, igual já cansei, tipo assim, de eu pegar recém-nascido, de eu ficar os 6 meses e colocar uma amiga. E aí eu pego e falo para ela, ó, você tem que fazer porque a criança dá trabalho, e é o valor X. Aí ela vai lá e faz o valor tipo de 60% a menos. é. Aí eles se apegam a isso, E né? aí eles se apegam a isso, só que aí não dá qualidade. Aí ela te liga assim: "Ai, me explica como que eu faço a rotina da criança? Como que eu faço a rotina do sono da criança?", que é muito importante. Você conseguir colocar uma rotina na criança de sono, de Alimentação. alimentação, de tudo essas coisas. E aí elas começam o quê? Vim te perguntar, mas aí o que que ela fez? Ela cobrou um valor mais barato porque ela não é capaz de dar esse trabalho. Então, às vezes, a gente tem que colocar também para os patrões, e assim, nessa área. Às vezes a gente acha qualificações de empregados, não desmerecendo ninguém, mais barato, mas ela não vai te dar a mesma A qualificação, qualidade. a qualidade de você que tem 20 anos de uma casa. Sim. É aquilo que De eu falo, montar um né? cardápio, de Isso. fazer as coisas e falar assim, não, por exemplo, eu vou trabalhar com essa marca, tá, essa marca é mais caro, mas eu sei que no final vai dar um resultado. É a mesma coisa você pegar um leite condensado, você pegar um leite condensado de uma marca boa e de uma marca inferior. Sim. Ela não vai dar o mesmo ponto do brigadeiro. É isso que eu falo, né? O fato da gente, às vezes, brigar por um valor é pelo fato, o know-how que a gente conseguiu e a experiência que a gente tem, a gente com certeza vai mostrar um serviço muito mais diferenciado com aquela que vem com quase 60, metade do valor a menos, vai ficar, vai ficar procurando no Google, É. vai perguntar para a amiga como é que faz. Porque assim, hoje em dia, né? Óbvio que o Google veio para ajudar todo mundo a buscar endereço, conhecimento em alguma coisa, mas eu vejo muitas vezes cozinheiros, né, do meu ramo, dando um Google de algumas coisas que eu falo, cara, o cara tá vendo como é que faz um molho branco na internet, cara, o cara não sabe fazer um bechamel. Então, assim, são coisas que a gente que tem mais experiência, a gente não precisa nem procurar nada, a gente já tem aquilo já implantado na nossa cabeça, no nosso sistema, né? Então, aquilo que eu falo, se você puder buscar conhecimento, se informar, fazer curso, é a melhor coisa para você se tornar uma profissional gabaritada que nem a Cacá aqui, viu? Procure, faça curso, se especialize, porque é aquilo que eu falo, quer ser um profissional diferenciado? Vai buscar conhecimento. Mas eu também nem falo assim, Regis, que você também é um ótimo profissional. E às vezes até no Google a gente não consegue. Não A consegue. pessoa tem que fazer e tem que estar no dia a dia. Porque, igual, por exemplo, você olha uma criança.
E aí ela tá totalmente congestionada. Você vai lá no Google, ela vai te ensinar como que você faz a lavagem nasal. Sim, Só que o que que acontece? Se você não sabe fazer uma lavagem nasal, você estoura o tímpano da criança. sim. Tem que ter um Então não conhecimento. adianta você ir lá no Google. O Google ele vai te dar algumas chaves, mas se você não tiver uma experiência, você estoura o tímpano da Estoura. criança. E aí, como que vai ser? Então você tem que saber como você vai fazer aquela lavagem nasal e aquela lavagem nasal, você tem que saber que diante daquela lavagem nasal que você vai estar tirando, aquela secreção, se ela descer para o pulmão, ela vai virar uma bronquiolite. Sim. Então, se você não tiver essa experiência, você não vai Não vai conseguir. conseguir. Você vai pegar e vai trazer um problema futuro. E aí, o que, que vai ser? É igual, por exemplo, você olha para uma criança, ela está totalmente congestionada, mas não é uma gripe, é uma alergia. Sim. E aí, o que, que você vai dar para essa criança? Então, se você não Então, souber, não adianta né, você ir só buscar a informação. ferramentas no Google, mas você também tem que ter essas informações e você também tem que ter essa experiência. É a mesma coisa você. Justamente. Você vai fazer um rosbife. Não adianta eu ir lá no Google ou no YouTube pegar a receita, mas e o sabor? É, Como que vai ser? Não vai conseguir, Às né? vezes você não dá o ponto do rosbife. Não E sabe como aí, tem que como que, ficar. como que ele vai ficar? Você tem que fatiar, você também tem que deixar ele ao ponto, isso e aquilo outro. Aí você pega ali no Google, naquela rapidez, porque a gente sabe como é casa de família. Sim. Eles falam que o almoço vai sair 1h da tarde, 12h40 tá todo mundo na mesa. Aí aquele desespero te toma conta de você, você se perde e não sai. Então você tem que ter temperância, você tem que ter agilidade. E você Sim, também e tem que muita. ter muita paciência. Eu falo que a gente, nesse ramo doméstico, você tem que ter muita paciência e também tem que ter muita calmaria, porque tem dia que eles estão tão estressados que eles vêm e te estressa, e se você não tiver essa temperância, você manda todo mundo para casa do chapéu. E aí, como que vai ser? É muito difícil. Então você tem que respirar fundo, Fundo. contar até 10 Tem. e voltar com cara de paisagem, com um sorriso no rosto. Temos que ter muita paciência. E outra coisa que eu Temos que também ter. acho que a gente tem que deixar muitas pessoas que eu vejo se perder na profissão é abrir a vida pessoal. Porque o que, que acontece? Quando você abre a sua vida pessoal, o que, que acontece? Você acorda de um jeito e a pessoa já acha que você acordou porque você está com um problema pessoal. Sim. Por quê? Porque você abriu demais. Então, a gente tem que ter... Eu falo que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só. É. Então, que a gente seja mais ouvinte e Isso. menos fala. Tanto na área, não só com os patrão, também com os colegas de trabalho. Porque, às vezes, o que acaba atrapalhando muita gente no nosso ramo é assim. Eu ouço o que você fala... Aí eu chego e conto para outra pessoa, só que eu conto com um ponto a mais. E outra Muda a coisa versão, também, né? a gente se sentir dono das casas dos patrões. A gente nunca é dono. Mas isso daí é aquilo que eu falo, né? São esses funcionários que não têm postura, né? De se portar dentro de uma residência. A diferença da gente está aí. A gente que somos empregados mais antigos, que temos mais experiência, a gente fala por si só, a gente tem postura, a gente sabe se portar. E falta muito hoje nesses empregados domésticos novos que estão entrando na casa hoje, eles acham que pode fazer tudo, né? Então, assim, eles entram, eles não pedem mais permissão para abrir uma geladeira para pegar alguma coisa. Aquilo que eu falo, eu prezo pela educação, tá? Eu trabalho em casa de família, se eu tiver que entrar no quarto da criança, eu vou pedir permissão para os pais ou para a babá, quem tiver ali, para mim entrar no quarto. Eu não entro no quarto. Presta atenção no que eu estou falando. Para vocês aí que trabalham em casa de família. Educação é tudo. Você vai entrar na cozinha, tem lá uma cozinheira, um cozinheiro, respeita. Posso abrir a geladeira e pegar uma coisa? A educação é essencial para a gente manter um ambiente saudável na casa, porque senão eu vou lá, subo lá no quarto, não aviso a Cá que eu estou subindo lá no quarto para pegar uma coisa. Daqui a pouco ela vai subir lá, pô, cadê esse? Aí começa aquela confusão. Quem que pegou, tá no seu carro? Aí você vai ver, foi o cozinheiro que pegou. Mas por que o cozinheiro subiu aqui em cima? Então, assim, falar com outro, a babá, falar com o patrão. Quando a patroa pede para alguma coisa para pegar, avisar. Eu sempre aviso. Cacá, eu tô indo lá buscar uma coisa no quarto. Você quer que eu pegue ou você pega? Sim. Não, Regis, eu já tô subindo, eu vou lá buscar. Então, essa comunicação é importante. E eu vejo que isso muito não acontece. Cá, aproveitando esses ganchos aqui, a gente tem muito assunto para falar. Eu gostaria que você falasse para mim o que você acha hoje em dia, que a gente participa de um grupo, né, de babás, né, e a gente vê que, fora isso, eu participo de outros, e eu vejo que as babás estão reclamando muito
em relação à defasagem do salário das babás. Eu acho que a babá é uma das funções mais importantes da casa. Ela cuida do futuro da família, que são as crianças. O que você acha hoje em dia dessa valorização das babás? Que a gente está recebendo muitas reclamações. O que você pode ajudar a gente com alguma coisa a falar sobre isso? Eu vejo também muitos grupos que eu participo e vou falar como eu falo com todos os pais em todas as entrevistas que eu vou. Eu estou vindo aqui para me cuidar do bem maior de vocês, da maior joia, mas eu não sou a mãe. Eu venho para ajudar, venho para dar opiniões, mas cabe os pais aceitar ou não, porque o filho é deles. Eu venho para ajudar a ser uma criança boa, um adulto ótimo, um adulto seguro, porque se a gente se perder com a criança, lá na frente a gente vai ter um adulto depressivo, cheio de problemas, e aí quando ele vai ver, foi o trauma da infância. Então eu falo que é uma parceria da gente. Então, a partir do momento que você vai numa entrevista e você se põe como um cozinheiro, você já vai ver o seu nível. O que acontece hoje? A maioria das meninas faz um curso e já se acham que são as babá, entra nas casas, não sabem se portar. Outra coisa que eu vejo muito acontecendo, porque que desvalorizou, e aconteceu comigo assim que eu cheguei no Brasil. Elas deixam as mães na mão. Isso não pode acontecer, porque é diferente, por exemplo, de um cozinheiro, ele faltou, não desmerecendo, mas a gente consegue ir lá pegar nas panelas e fazer as coisas. Sim. Mas aí, por exemplo, igual eu, cheguei dos Estados Unidos numa quinta-feira, já tinha fechado com uma pessoa para trabalhar o final de semana, para entrar na sexta, sair na segunda-feira. E eu estava contando com essa pessoa para mim sair de folga, porque eu já estava vindo de uma jornada de trabalho grande. Lá nos Estados Unidos. Já tinha fechado com ela aqui no Brasil. Então eu falei, na quinta-feira eu chego, uma moça já ia me cobrir, que é a que está me cobrindo na semana aqui, por isso que eu estou aqui hoje. E no final de semana ia ficar uma outra pessoa, porque a minha patroa deu para mim o final de semana para mim ficar com a minha família, porque nada eu já estava meses sem vir no Brasil. Nossa. E aí o que aconteceu? Liguei para ela, tudo certo, fulana? Tudo certo, ok. Fechamos o valor, não valor baixo, viu? Tá tudo ótimo. 3 horas da tarde ligamos. Não, eu tô fazendo uma folga, mas daqui a pouco eu tô aí. Eu tô na Faria Lima e eu estava no Itaim. Aí a menina precisou sair, porque a menina trabalha de final de semana. E o que aconteceu? Ela apareceu? E o problema é a mentira, o que a gente vê muito na nossa área. É muita mentira. É muita mentira. Uma desculpa então é assim, desfarrapada. tudo bem. Estão desvalorizando a classe das babá? Não estão desvalorizando, porque quem trabalha bem ainda ganha bem. Sim. Então, o que acontece? As babás estão se desvalorizando. Por que elas estão se desvalorizando? Porque elas mentem. Elas fazem muitas fofocas, elas fazem intriga. Então, no momento que você conseguir se portar como uma boa profissional, você vai ser respeitada como profissional. Sim. Aí, o que aconteceu? Ela simplesmente ficou mentindo, uma linha de mentira. É porque eu vou chegar às 7 horas. Aí, minha patroa falou, aonde você tá que eu mando Uber para você? Minha patroa tinha um evento. O que acontecendo? Resumindo, ela não foi, não deu satisfação. E quem que ficou foi a cozinheira. Então, a cozinheira deixou de sair de folga para poder ajudar a minha patroa para ficar com ele no final de semana. E aí, na segunda-feira, eu liguei para ela e perguntei o que aconteceu. E aí, o que ela falou? Eu tive um problema de pressão, eu não consegui ir, fui para o hospital, tal. Só que, Regis, nessa nossa área, nesses grupos, não dá para mentir. O porquê? Porque uma outra amiga veio no grupo e reclamou dela também. Porque ela tinha mentido que não tinha ido na entrevista porque tinha quebrado o pé. Então, para mim, ela tinha tido problema na pressão. E para uma outra colega, ela falou que tinha quebrado o pé. Só que o que aconteceu? Ela não quis ir trabalhar, por quê? Porque ela quis ir curtir o final de semana. Então, o que eu quero deixar bem entre parênteses, se você não quer abrir mão dos seus finais de semana, não trabalhe como folguista. Não pegue um trabalho para falar assim, eu só vou trabalhar como folguista temporariamente para mim pegar e cobrir os meus valores e depois eu vou sair. Então, não entra. Não entra. Não tá afim de trabalhar, não vai. Não vai. E nem adianta pegar assim, eu só vou só esse final de semana para mim conseguir esse valor
e pronto. Não. Outra coisa também que a gente vê que muitas mães me procuram, até a gente fala, ai, abre uma agência. Não, não abro. Não quero essa responsabilidade para mim. As mães reclamam. A pessoa vai lá, trabalha um mês, recebe o salário e depois não volta mais. Gente, a satisfação, a clareza é tudo. Sim. Não gostou de ficar na casa, não se adaptou na casa, Conversa. conversa e fala, olha, acabou, não quero mais, deu para mim até aqui, Não mas encaixou, não deixa vou os procurar pais outra. nas mãos. Por que que as pessoas tá sendo defasado isso? Porque as pessoas deixam as mães na mão. E é aquilo que eu falo, né? Às vezes somos os próprios funcionários que transformam os pais, às vezes, em pessoas não muito agradáveis. Porque essa falta de Responsabilidade. respeito, responsabilidade, os patrões acabam ficando chateados. Sim. E aí você encontra uma babá maravilhosa para trabalhar, E aí você perde o valor. aí você Igual, perde o valor. por exemplo, você veio de um final de semana. Tá, você não trabalhou. Aí na segunda-feira de manhã você avisa os pais. Tudo bem, todo mundo tem direito de não acordar bem. Sim, normal. Mas se isso você daí. já vê, por exemplo, à noite, que você já não tá legal, ó, dona fulana, ó, seu ciclano, eu não vou conseguir ir. Para ele ter um plano B. Porque às vezes a gente também deixa os pais nas mãos e eles não têm um plano B. Porque, igual a gente tem famílias que tem muito aqui em São Paulo isso, que veio de outros estados trabalhar aqui e não tem família. Então ela não tem uma sogra, ela não tem um sogro, ela não tem uma tia, ela não tem uma casa da vovó que ela pode deixar as crianças. Não tem. Então ela conta 100% com você. Não tô aqui abrindo parênteses, que falar que você não pode ficar doente, falar que você não pode ter um problema de saúde, mas que a gente venha ter mais responsabilidade Sim, na e nossa verdade, área. né? E com falar a verdade. Outra coisa que a gente vê também muitos pais reclamando, porque a babá não sabe se portar. Ela tá aqui, mas a gente tá conversando, ela entra no meio da conversa dos pais. Não, a opinião só é dada quando ela é pedida. Por mais que você desconcorde, se não perguntou para você, fica na sua. Fica quieto, né? Fica de boas. Não precisa se intrometer em assim que eu falo, né? A melhor coisa que você tem que fazer, o melhor funcionário é aquele que está calado, É. que trabalha quieto e entra em determinados assuntos quando é perguntado. Quando não é aquilo que eu falo, mantenha a postura, faz o seu trabalho. É isso que o patrão às vezes quer. Pô, eu tenho um profissional maravilhoso, o cara se porta bem, ela sabe se portar, cuida da minha criança. E aí ele vai começando a ver que, poxa, achei uma pessoa certa para cuidar. E aí ele vai começando a te dar uns ganchos, Sim. conversar mais com você. É nós que fazemos a maneira que a gente vai trabalhar Sim. com eles. É a gente mesmo. Então, assim, procurem se atentar mais a essas informações. Esse podcast aqui é um podcast de entretenimento, de histórias, e principalmente quando a gente traz uma babá assim, com um profissionalismo gigante, tirem algumas coisas que vocês estão vendo aqui no podcast, vocês, babá mais novas, aprenda algumas coisas que nem ela está falando aqui, aprenda, pega algumas coisas. É isso que a gente quer. A gente quer trazer pessoas aqui que tenham um profissionalismo muito grande para essas pessoas que estão entrando na profissão pegar esses conteúdos e aproveitar para Sim. tirar alguma informação que é de grande valor, né? É aquilo que eu falo. Eu estou trazendo pessoas aqui que têm essas experiências para a gente trocar ideias e essas novas pessoas que estão entrando, tanto cozinheiro, babás, arrumadeira que eu vou trazer, pegar um pouco desse conteúdo aqui, que as histórias são maravilhosas. Ô, Cá, falando tudo sobre isso agora, essa rotina que você leva nos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Como que ela é? Você tem um horário para entrar? Como é que é essa Não, rotina? então, Porque tem muita, eu acho que gente curiosa para saber. Muito. O que que acontece? As pessoas que já estão lá, elas trabalham por hora, né? Sim. Então, assim, elas vão... Você contrata uma babysitter e essa babysitter, ela vai... Para você tem um jantar. Então, ela vai bater na régua se você fechar com ela 3 horas, são 3 horas e ela vai cobrar $30 a hora e pronto. Então, assim, não tem isso, por exemplo, os pais chegou e ela vai dormir lá. Não, ela vai pegar o carro dela e vai embora porque todo mundo tem transporte, principalmente em Houston, porque Houston é uma cidade plana, então, assim, tudo que você vai fazer é 20 minutos, 30 minutos, então todo mundo tem que ter carro. Você tem carro? Não, não tenho. Super me viro lá, porque, assim, a maioria das coisas que eu faço mais Próximo mais ali. próximo ali,
Vou na igreja, que é onde eu fiz a maioria das minhas amizades e tal. Só que eu moro na residência, então eu trabalho todos os dias, mas eu tenho a minha folga. Uhum. Então eu folgo toda quarta-feira e é onde eu faço as minhas coisas. E eu também tenho o período da manhã, né? Ai, porque todo mundo vai olhar e vai falar assim: não, então você está sendo escravizada? Não, não estou sendo escravizada. Ele vai para a escola às 9 horas da manhã e aí ele sai às 4 da tarde. Esse período, a família me dá total liberdade para mim fazer o que eu quiser. O que eu tenho mais trabalho com ele é aonde? Nos finais de semana, porque ele não está na escola, então a gente vai para clube, vai para Acaba passeio ficando o dia e inteiro você com ele. acaba ficando o dia inteiro com ele. Durante o dia eu tenho a mesma rotina que é aqui. Cuidar das roupas dele, cuidar do quarto dele e da alimentação dele. Então eu faço a alimentação dele e tudo essas coisas. Mas essa alimentação que você faz para ele, você também acaba fazendo, os pais também comem? Como é Não, que é? então, o que que acontece? Não, a alimentação dele eu faço porque é uma alimentação saudável, né? Uhum. Então a gente não procura a mesma coisa que a gente come, a gente não procura fazer para ele. Então eu faço um cardápio para ele da semana. Então, segunda, terça, eu faço uma alimentação para ele. Na quarta, eu saio de folga, já deixo alguma coisa. Na quinta-feira, eu já faço um outro cardápio para atingir até domingo. Legal Porque isso. o final de semana é bem corrido. É isso que a gente também tem que pensar como babá, num plano B. Principalmente quem é folguista. Parem de ficar assim. A gente já nasce com isso, né? Até ouvi um dia a pastora Débora, que é uma querida, falando, né? A gente nasce colocando a culpa no outro, Sim. né? Igual quando ali começou no Jardim do Éden, Adão colocou a culpa na Eva por comer o fruto, e ali vai seguindo. E aí a gente tem essa mania, por exemplo, a cozinheira acabou tendo um almoço na sexta-feira. Foi corrido para ela. Ela acabou esquecendo de deixar um legumes, alguma coisa. A gente tem que ter a ação de fazer, não ir correr pro patrão e falar: ai, o Regis não deixou aquele Justamente. legumes. Ai, o Regis não deixou isso. E sempre pegar e culpar. Não. Enquanto a criança. O que eu falo? A gente trabalha com o tempo. Sim. A criança dormiu, corre lá, cozinha um brócolis, cozinha uma verdura, faz isso, faz aquilo. E naquilo dali você já tem um plano B. Sim. Então, para de deixar a culpa na pessoa. Mas isso, Oká, isso é aquilo que eu falo, né? Isso é da pessoa, né? Você tem esse entendimento, aquilo que eu falo. Funcionário bom é aquele que consegue entender o serviço, não é aquele que só entende o que faz. Você tem um entendimento do seu serviço, então você vê e fala assim, calma aí, poxa, foi corrido pro Regis, ué, pode deixar que eu me viro aqui com as crianças. Isso é legal, porque hoje, aquilo que eu falo pra você, cara, hoje tem algumas, assim, eu convivi com muitas babás. Hoje, dificilmente você encontra uma babá, as babás esperam tudo, assim, não, é uma crítica construtiva, até é uma autoajuda para vocês mesmo. Mas às vezes você tá vendo que o cozinheiro tá atolado ali e tal, custa pegar o prato, montar o pratinho para criança. Às vezes eu fico indignado com esse tipo de coisa. Então, mas se eu não consegue tivesse lavar um prato da criança. Mas se eu não tivesse, é uma ajuda. É como você acabou de falar, a educação, né? Então são algo que a gente traz pra gente. Se eu não tivesse tido essa experiência na primeira casa que eu trabalhei e trouxesse isso pra mim, porque eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre fiquei em cima de cozinheira, eu sempre fiquei em cima de copeira, então eu sei colocar uma mesa. Porque você teve essa curiosidade. Curiosidade. Porque igual, quando eu trabalhava no salão, do mesmo jeito que eu tinha que ir fazer os cursos para ver a colorometria, para ver a cor do cabelo, para não manchar, eu comecei a trazer isso para mim dentro do ramo doméstico. Então, eu sempre fiquei em cima da cozinheira para saber como cozinhava, sempre fiquei em cima das copeiras para saber como colocava uma mesa, como dobrava um guardanapo, eu sei limpar a prata, todas essas coisas. O porquê? Porque se eu não tivesse essa experiência hoje eu estaria apanhando nos Estados Unidos. Porque precisa porque colocar lá a mesa, não tem, fazer essas coisas, então, né? E lá não tem outros empregados. Lá eu não tenho motorista, lá não tem. Lá vai uma faxineira uma vez por semana. E mesmo assim ela fica 2 horas. Ela limpa a casa, porque lá é como, Regis? Lá não tem essa jogação de água igual a gente tem aqui. Aqui no Brasil, as famílias gostam muito de empregados. Lá nos Estados Unidos não gostam muito, né? Não é que não gosta, não eles tem. Eles têm uma rotina diferente, a rotina, né? porque o eles americano... gostam de fazer eles mesmos, né? E o americano trabalha. Então, qual que é a situação? O americano sai cedo para trabalhar, deixa seu
filho na escola. Quando ele sai, aí o serviço doméstico é dividido entre os pais. Então, o que acontece? A mãe tá lá colocando a roupa na máquina, já tira da máquina, já vai pra secadora, da secadora já dobra e vai pro guarda-roupa, não tem a passadeira. Aí a alimentação. Aí você faz a alimentação ali, já deixa os congelados, já põe no micro-ondas, já faz um leguminhos ali, já dá comida para a criança. E já vai dar o banho, já vai colocar para dormir, porque amanhã começa de novo a rotina da high school, tem que levar a criança para high school. E daí levou a criança para school, o pai já entrou no trabalho e ali acabou. No final de semana, os pais têm que cuidar. Então, eles podem chamar uma babysitter por horas, porque não existe igual a gente aqui, que durma, que mora, isso e aquilo outro. Então, alguém vai levar... São casos específicos, né? Igual essa família me levou pra lá, assim, eu tô adorando a experiência, é uma experiência para mim fantástica, mas eu não estaria me desenvolvendo lá se eu não tivesse esse conhecimento, essa busca que você teve aqui de querer... Pô, deixa eu ver como é que é isso, e essa visão aquilo. de parceria. Por quê? Porque se eu não tivesse essa visão de parceria, por exemplo, eles fizeram um jantar. A criança tá dormindo, não vai custar eu lavar a louça. Não. Não vai custar eu lavar as taças. E isso para você só aumenta o seu crédito com eles. Fala assim, entendeu? Então, eu não preciso mandar, ela tem no automático ela faz, não precisa então nem fazer. a gente precisa ter esse time. Sim. Igual quando eu trabalhei nessa outra casa, a cozinheira ficou doente e ela tem um problema seríssimo com lactose e glúten, tudo essas coisas. E ela só come peixe, só peixe. Um dia é peixe branco, um dia é salmão. Peixe branco, salmão. E aí, nesse dia que a cozinheira não estava, eu estava com a bebezinha e ela estava amamentando. Então, é onde a gente tem que ter o time. Se você cuida da criança, automaticamente você vai cuidar da mãe. Você vai se preocupar com o que essa mãe precisa comer. Porque como que ela vai amamentar? Então, mas é aquilo que eu falo para você, né? A gente acaba se tornando, gostando às vezes, e a gente... O que a família sofre passa pra gente. Não, eu vou cuidar dela, eu tenho que cuidar dela. Não, e aí ela observando aí eu fui buscar no Google, que eu nunca tinha feito uma comida saudável, porque eu sou zero saudável, eu amo um doce. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a pegar a comida que era feito de farinha de aveia, isso, aquilo, outro. Ela falou pra mim, Cacá, eu vou te pagar um curso. Eu, oi? Ela falou, tal dia tá marcado lá para você. Quando eu fui olhar, Regis, a professora, a mulher é uma das escolas mais reconhecidas aqui em São Paulo. Ela é formada em Nova York. Então, assim, ela só faz comidas saudáveis, entendeu? Então, assim, aí é farofa de grão de bico, farofa de quinoa, e aí não usa nada de leite, é tudo, o estrogonofe é com leite de aveia, com creme de leite de amêndoas. Você conhece essas coisas. Então, acabou indo. E por quê? E ela levou a linhagem, as crianças comer seguir essa linhagem dela. Então, as crianças lá não comem arroz, aí substitui batata doce, isso e aquilo outro. Então, quando ela viu eu fazendo isso, e tinha uma menininha maior com uma babá também. E aí, eu não tenho isso. Porque ela você cuida dela... Eu não vou fazer a comida para ela. E a minha nem comia, era só a bebê. Ela recém-nascida, mamava de 3 em 3 horas. E eu poderia fazer isso também. Quando a neném descansar, eu vou descansar porque eu tive um pancadão da noite. Mas eu acho que essa vontade minha de ajudar é tão grande que nem vinha o cansaço. E aí foi quando ela virou para mim e falou, Cacá, eu vou te dar esse curso. Eu acho que quando você atinge um estágio, a coisa, você está trabalhando, mas parece que você já torna-se um prazer você trabalhar ali, né? Que você fala, nossa, me tratam tão bem. Isso. Você fica com prazer de trabalhar e querer ajudar mais, E acabou que eu peguei e hoje, se, por exemplo, eu não ficar na área de babá, se acontecer alguma coisa, eu posso vender marmitas fitness. Porque eu tenho esse curso foi uma divisão de águas, eu posso só fazer mais um para complementar, e hoje eu posso pegar e fazer algo no meio da comida saudável. Ô, Caio, eu queria que você antes deixasse para mim um recado, fora o recado, antes eu queria que você falasse para mim que você faz algumas atividades, você tem algumas outras coisas que você participa. Eu queria que as pessoas soubessem disso e também ver que você não só cuida de criança, você tem outras atividades, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais então, hoje... desses afazeres que você tem extra aí.
eu sou evangélica, né? E não é sobre religião, é sobre a gente sempre fazer o bem e o bem que você vai colher o bem. Sim. E no meio disso tudo, eu sou missionária e aí no ramo mesmo do doméstico nasceu essa vontade que eu comecei a ver a dificuldade das pessoas e nasceu o trabalho social que hoje eu tenho. Então, hoje eu tenho um trabalho social que ele nasceu o Natal Solidário, que a gente apadrinha 500 crianças e veste no final do ano com roupa, sapato e brinquedo. Que legal. E esse ano, para mim, foi o ano mais gratificante que eu tive, porque mesmo eu não estando aqui com os meus parceiros, o Natal Solidário continuou e graças a todas as patroas que me ajudam, distribui nos grupos delas, nasceu isso, então todas as crianças foram Nossa, que apadrinhadas. top isso daí. E é dentro da comunidade da onde eu nasci, que é a comunidade Polop, e ali a gente cuida dessas crianças. E ali a gente dá, e agora vem a Páscoa, aí a gente também cuida dessas crianças, dando a Páscoa, também deixando aqui para você que quer dar um ovo de Páscoa. Isso, Você não pode deixar um precisa dar recado aí. 10 ovos, mas se você quer dar um ovo de Páscoa, você pode nos procurar, porque a gente vai fazer a Páscoa. Eu Isso. também não vou estar aqui. Quem quiser procurar ela, a gente vai deixar aí o Instagram dela, um contato para fazer essa doação e, por favor, ajudem, porque isso é de grande importância, né? E ali vai ter a Páscoa, a gente dá para as crianças e tem o Dia das Crianças. E diante disso tudo, as pessoas ainda me procuram, né? Então, às vezes a gente faz uma campanha do agasalho, a gente faz uma campanha de alimentos, a gente faz uma campanha de cestas básicas. Então, é isso. Eu Legal. tá mesmo trabalhando, eu tô nesse trabalhinho de formiguinha. Sim, muito Sempre importante isso daí. ajudando o próximo, porque eu acho assim, que se Deus ele permitiu chegar as coisas até a mim, eu acredito que eu também tenho que ajudar o próximo, porque daqui Isso a é de gente não grande vai valor. levar nada. Por isso que eu falo que, né, as coisas vão acontecendo, o bem vai acontecendo com a própria pessoa, porque ela mesmo propaga o bem e o bem volta para ela. Então isso daí você tá de parabéns. E eu falo assim, Regis, eu falo, quando a gente faz o bem, é um universo, volta tantas coisas boas, porque assim, eu nunca imaginei, eu, Karina mesmo, um dia estar morando nos Estados Unidos, um dia estar aqui falando com você, um dia ter meu rosto pintado no bairro onde eu moro. E tudo isso legal vem isso daí. diante do que a gente faz. E outra coisa que eu tenho que deixar bem frisado para todo mundo, como você falou, de deixar uma mensagem, que a gente nunca perca os nossos valores. Isso, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as babás, para o pessoal domésticos. O que eu acho assim, que a gente nunca pode perder os nossos valores. Que o nosso valor, o nosso caráter, ele nunca pode ser vendido ou ser trocado. Porque a gente vê muitos casos, Sim. relatos de pessoas que mexem. Eu não quero mais funcionária, hoje eu só quero só algumas diaristas. O que acontece, acaba com a nossa carreira. Acaba com a nossa carreira. E outra coisa que eu também quero deixar, não só para as domésticas, para os patrão também. Antes, quando você entrevistar, tira, além de pegar uma referência, tira o atestado de antecedência criminal. Eu acho que isso é muito válido, Régio, porque assim, a gente vê certeza. muitas pessoas hoje falam assim, eu trabalho Se como escondendo, babá, né? tal, e ela vem no nosso meio se camuflar E acaba e manchando acaba a nossa- manchando a nossa imagem. Então, que a gente venha ter muito cuidado com as amizades, que a Sim. gente venha indicar, que venha entrar dentro da casa Que é das importante. pessoas, é muito importante. Que a gente não perca nunca, 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 nunca os nossos valores. Se, por exemplo, o patrão falar, você pode levar esse copo, você leva. Mas se ele falar para você, mesmo que a comida esteja lá estragando, não é seu. Você deixa lá. Sim, não mexa. E o que eu falo Não mais mexa no assim, que é seu. a maior que eu deixo para todas vocês, para nossa área doméstica, nunca se diminua. Nunca. Você tem o seu valor, você é um profissional e você sempre tenha que todos os dias pensar, eu sou um profissional, eu não sou menos do que ninguém. O empregado doméstico, ele é um tão profissional quanto um advogado, quanto uma enfermeira, quanto uma médica, quanto um professor. Você é tudo, porque você só pode pensar assim, eu posso tudo, Sim. desde aquilo que eu acredite em mim.
Então, que todos os dias você pense assim, eu sou uma ótima profissional, independente que eu vá pegar no rodo, independente que eu vá limpar um vaso sanitário. Sim. Mas eu sou uma profissional e eu faço, tudo isso eu faço com amor. Então, é isso que eu deixo, desde que você venha fazer. Sim. Tudo com amor. E não venha visualizar valores, mas que o valor seja seu. Que diante do seu valor que você tenha para você, você vai alcançar e almejar tudo que você quer na tua vida. Cá, foi um prazer te receber. Ai. Que maravilhosa é a Cá. Meu Deus, eu poderia ficar aqui com ela aqui conversando horas, viu? Porque o assunto é muito bom. Tem coisas que a gente deixou de conversar aqui, porque eu queria ouvir um pouco mais da história dela. Amanhã a Cá tá indo viajar, voltar. Ela tá indo para os Estados Unidos voltar para o trabalho dela. Isso. Olha, eu fiquei muito feliz, fiquei emocionado de escutar a sua história. Eu quero te receber aqui de novo, porque você tem Lógico. muita coisa ainda para contar. Não, e esse período agora que eu vou ficar, ainda vai vir mais coisa para acontecer. Isso, então assim, já tá feito o convite aqui para cá, quando ela voltar aqui para dar uma descansada, ela passar aqui no podcast. Eu quero pessoas assim, que têm esse sentimento. Eu amei ela, sabe? Você viu que ela falou com sentimento, eu senti isso nela. Nossa, isso foi para mim de grande valor. E assim, você já mora no meu coração. Ah, você também já mora E assim, no olha, meu. foi muito bom te receber aqui. Se eu pudesse ficar com você mais tempo, a Ah, gente eu poderia também, ficar eu batendo não, tempo. eu ainda mais eu que amo conversar. E assim, cara, muito obrigado. Imagina, eu que Olha, agradeço, foi um prazer te foi receber. maravilhoso. E boa viagem. E eu espero que a gente se encontre logo. Sim, sim. E olha, a sua Não, eu história. vou precisar muito, né? A gente não sabe o que vem acontecer. Isso que também é bom deixar também gravado, que a gente tem que deixar as amizades, tem que deixar sair, deixar as portas abertas. Sim. Porque, assim, a minha estadia nos Estados Unidos, eu dependo de vistos, né? Porque Sim. o meu visto é de trabalho. Então, se o meu visto for renovado, eu posso continuar. Como também não. Mas aí eu também tenho que deixar uma porta aberta aqui no Brasil. Sim, lógico. Então, assim, você hoje, para mim, também é um grande parceiro e também é uma porta aberta para mim, porque eu chegar e ligar, Regis, eu tô voltando pro Brasil, meu visto não foi renovado, então eu preciso de um trabalho, Sim, entendeu? lógico. Então é isso. É aquilo que eu falo. Graças a Deus, hoje em dia, né, a gente está melhorando essa sintonia dos funcionários. A gente está sendo mais. Antigamente a gente não tinha nem grupos. Não. Não tinha grupos. Hoje a gente tem grupos de indicações, né? Para poder facilitar essa comunicação e esse emprego chegar mais rápido, tanto para babá, para o cozinheiro. E o que é legal que os grupos que a gente tem não são cobrados. Não são cobrados. Então, assim, é aquilo que eu falei. Às vezes a gente está tentando melhorar o nosso ramo de funcionários, ter mais união. E os grupos estão fortalecendo isso. A gente está conhecendo, eu conheci a Cá através de outras amigas incomuns que a gente tem, e hoje eu vi o tempo que eu perdi de não ter conhecido ela antes. Então isso está facilitando a nossa comunicação. Sim. Então eu quero deixar isso bem claro, que graças a Deus a gente está melhorando essa comunicação dos funcionários. Cara, foi um prazer te receber Prazer aqui. foi todo Boa meu. viagem. E eu espero te encontrar de novo aqui. Você é eu- maravilhosa, viu? Que O babá prazer maravilhosa. é todo meu e pode contar comigo assim que eu voltar. Não tenho data certa ainda, não sei quando que eu volto, mas pode contar comigo assim que o que eu puder fazer, tanto daqui como de lá também, pode contar comigo. Obrigado, Cá. Eu Foi que um prazer te agradeço, viu? receber. Foi maravilhoso.